A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agora na terceira parte, possivelmente a última parte, do nosso estudo acerca das paixões infames e das coisas abomináveis a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que todos tenham compreendido até agora o que a Escritura tem revelado e que nós possamos refletir sobre isso e mais do que simplesmente contemplar. Sejamos portadores da palavra de Deus como evangelistas para poder esclarecer a muitos que estão perdidos e não sabem qual é o caminho que deva seguir. O caminho que se deve seguir é o caminho que Deus nos traçou. Não existe melhor caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então buscar em Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus, para podermos sim sabermos como devemos agir. Então aqui, continuando sobre acerca da primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6, nós vamos ver mais um alerta. Toda a sensualidade é condenada. Diz o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, nós sabemos que a nossa carne, milita contra o espírito da purificação, da santificação, milita contra a carne que nos leva ao desespero, à angústia, à agonia, ao sofrimento. Historicamente, nós conhecemos muitos fatos históricos de como uma pessoa pode andar para o despenhadeiro, para o abismo, mas nós muitas vezes teimamos em fazer o mesmo caminho. O apóstolo Paulo diz, o mal esse não quero fazer, esse eu faço. O bem esse eu quero fazer, eu não faço. Então não basta simplesmente ter consciência, tentar através da força de vontade, como diz, buscar uma energia. Não. Só há um caminho, buscar em Jesus. Jesus é que nos faz caminhar no processo de santidade. Não há outra solução, não é força humana, não. Nenhum homem pode nos convencer a fazermos simplesmente o que não queremos fazer. Muitas vezes nós não queremos fazer exatamente o que é bom. Então nós devemos pensar sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, irmãos, veja que lição o apóstolo Paulo nos ensina aqui no versículo 19, além de todas essas outras, quando ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em você, o qual tendes, o Espírito Santo, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui é bem interessante porque há pessoas que pensam que são donas do seu próprio corpo. Esse é o grande erro. Esse não é nenhum dilema. Esse é um equívoco certo, absoluto. Porque fostes comprado por preço alto que Jesus pagou na cruz. Agora, pois,
glorificai a Deus no vosso corpo. Por aqui podíamos encerrar, seria o bastante. Mas nós queremos trazer do último livro da Bíblia, a parte escatológica, Apocalipse. Nós vamos ver quando João fala sobre o novo céu e a nova terra, em Apocalipse 21, 5 e 8. Preste bem atenção. É o penúltimo capítulo da Bíblia, do livro Apocalipse e também da Bíblia. Diz assim, preste bem atenção. João, na ilha de Patmos, ele escreveu a revelação de Jesus, que é Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E a revelação é feita por Jesus a João, o apóstolo João. Então ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, ou seja, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Quem são os vencedores? São aqueles que perseveram na fé, aqueles que não desistem do amor de Jesus. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus, e ele me fará filho. Quanto, porém, preste atenção, Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos diz e nos revela: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Os mentirosos são todos aqueles que não obedecem a Deus, porque mentem no seu agir, no seu pensar. A parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte definitiva. Mas aí no mesmo livro, vamos ver aqui as promessas finais da Bíblia. O Apocalipse 22, agora o último capítulo da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, vamos ver aqui. Do 12 ao 15, o apóstolo João nos ensina assim: e eis que venho sem demora. Aleluia, Senhor, de Jesus. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, pela cidade santa. Fora, veja bem, agora o versículo 15 de Apocalipse, do capítulo 22, veja o que o apóstolo João nos ensina. Fora da cidade santa, fora dos novos céus e da nova terra, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, os desobedientes, os que cometem paixões infames, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Para encerrar, eu quero trazer aqui 1 Tessalonicenses,
4:1-8. 4:1-8. Veja, irmãos, que texto maravilhoso o apóstolo Paulo nos traz. Finalmente, irmãos, agora ele vai exortar a prática da santidade. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Como digo, é um processo de santificação. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, mas com Jesus. Não é por nosso esforço próprio. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aqui o apóstolo Paulo nos diz: a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. A prostituição aqui na palavra grega é porneia. Porneia, que significa qualquer forma de sensualidade, qualquer forma de coisa abominável aos olhos de Deus. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque, de fato, quem conhece a Deus abandona por completo a porneia. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, testificamos claramente, é o vingador. Então, respeitemos, como em tudo, as pessoas que são pecadoras, ostensivamente pecadoras. Porque o vingador é Deus. A Deus pertence a vingança. Nós devemos orar pela transformação, como nós fomos transformados. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mais uma vez, a ênfase, o reforço. Dessarte. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. 22, 24. Eu falei que era para encerrar, mas eu preciso falar também aqui a passagem do evangelista Lucas, no versículo 13, apenas 3 versículos, preste bem atenção. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Com toda essa revelação que nós trouxemos para os irmãos, para nós mesmos, agradecendo a Deus, porque nos faz refletir sobre as paixões infames e as coisas abomináveis. Nós devemos saber, nós não devemos brigar com Deus. Nós não devemos resistir a Jesus. Jesus já nos trouxe o caminho da felicidade. Eu fiz uma série, tá gravada em 10 vídeos, sobre as bem-aventuranças. Se alguém quer uma receita de ética, de comportamento, de verdade, busquem não ouvir a este evangelista, mas busquem ler e compreender o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E quando Jesus termina as bem-aventuranças, ele diz e nos ensina que por causa delas, nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós também somos aroma de Cristo. Aleluia, Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. E não adianta as pessoas pensarem de se desculparem de dizer, não, isso é para uma mente mais privilegiada, isso é para alguém mais paciente. Não. Todos nós, segundo a carta aos Hebreus,
Todos nós somos sacerdotes de Deus. Nós não estamos mais sob o império da lei, nós estamos sob a graça de Jesus. Então não adianta querermos fugir. Mas o mais interessante é que não é questão de fugir ou não fugir, é que as pessoas muitas vezes não querem se escusar de cumprir os mandamentos de Deus e praticarem aquilo que a carne, que o mundo proclama. Que seria de todos nós se nós realmente fôssemos fazer tudo aquilo que nós queremos. A questão não é querer, a questão é fazer o que Jesus nos manda fazer. Então, irmão, eu espero que com essa transcrição da palavra de Deus, com essas reflexões que nós fizemos, nós possamos refletir mais. Mas mais do que isso, não adiar a nossa reflexão. Eu sempre digo que não adianta conhecermos se não praticarmos. Então, irmãos, eu convido a todos, através do Espírito Santo de Deus, que sejamos honestos com Jesus, que nós permitamos o arrependimento por nós, para depois, através de uma conversão, nós nos entregarmos verdadeiramente a Jesus Cristo e caminharmos como peregrinos nesta terra, sabendo que há uma morada preparada, onde olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, onde nenhum coração humano possa ter sentido, imaginado o que Deus tem preparado para todos nós. Aleluia, Senhor, por isso. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.